Olá a todos os presentes. Olá. Olá. Boa noite. Os que estão nos assistindo pelo vídeo, hoje estamos em mais um estudo bíblico, dia 3 de novembro de 2022. Nosso estudo é sobre o livro de Mateus. E hoje nós vamos entrar no capítulo 7 de Mateus, que faz parte do que alguns chamam de Sermão do Monte, certo? É o momento que o Senhor Jesus subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram, se assentaram ao seu redor e o Senhor passou a ensiná-los, mostrando como deve ser o viver do povo do reino dos céus. Nós já vimos aqui o capítulo 5, o 6, e agora vamos entrar no capítulo 7. Então, esse chamado Sermão do Monte abrange o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Nós não vamos fazer uma revisão do que já foi feito, do que já foi falado, porque graças ao Tiago aqui, está sendo gravado em vídeo e está disponibilizado para todos, né, Tiago? Então, quem quiser, veja os vídeos anteriores. Ok? Ok. Mas antes de começar, nós precisamos fazer uma coisa muito importante, que é orar. Tá bom? Então, eu gostaria que todos nós baixássemos a cabeça, fechássemos os olhos e pudessem me acompanhar na oração. Senhor Jesus, Amém. Nós oramos a Ti, Senhor, nós Te buscamos nessa noite. Amém. Esse momento nós queremos dedicar a conhecer mais o Senhor e a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te receber, Amém. através de receber a Tua palavra, receber o próprio Senhor. Amém. Senhor Jesus, abençoe nesta noite todos os que estão aqui presencialmente, Amém. mas também todos que terão acesso a esse vídeo, Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Amém. Nós queremos Te declarar que nós precisamos de Ti. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Esteja conosco. Amém. 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 Então, vamos lá. Só para a gente fazer um gancho aqui, né? Os últimos 3 versículos do capítulo 6 de Mateus falam o seguinte: que os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, cada dia tem os seus cuidados, tem os seus sofrimentos, suas tribulações, mas nós vamos viver um dia de cada vez, como se diz, né? Então, vamos confiar sempre no Senhor, que o Senhor é aquele que cuida de nós. E como diz o versículo 33, nossa busca deve ser, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que são necessárias para o nosso viver vão ser acrescentadas. Amém. Não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma. Agora, entrando no capítulo 7 de Mateus, versículo 1 fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa é uma palavra que, se todos praticarem, nós vamos ter um bom relacionamento entre todos os homens, tá certo? Uma coisa que a gente gosta de fazer é julgar. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Certo. Tá. Às vezes a gente nem ouviu a voz da pessoa, mas entrou uma pessoa ali, a gente olha para a cara dela e fala assim, não fui com a cara dela. Acontece ou não? E o problema é que muitas vezes a gente acha que o nosso julgamento é correto. A gente acha que sabe julgar. A gente acha que sabe
o íntimo das pessoas só de olhar, né? Só de olhar a gente acha que conhece o coração, aquele jeitão lá, não, ai, e às vezes até mais grave ainda, não posso nem ouvir a voz dessa pessoa. Como o homem é complicado, não é verdade? Como nós somos complicados. Gostamos de julgar. A pergunta é nossa função julgar? Estamos no lugar de juiz? Temos meios para julgar as pessoas? A gente pode fazer uma análise, né, segundo o que a gente vê. Mas o que a gente vê é tudo? Com o que a gente vê dá para julgar tudo a respeito daquela pessoa? Não. Então aqui fala para nós não julgarmos. Vamos perder tempo julgando? Não deveríamos, né? Mas, infelizmente, ainda somos persistentes em querer ficar julgando as pessoas. Mas aqui diz, não julgueis. E ainda fala, para você mesmo não ser julgado. O critério que você usar para julgar uma pessoa é o critério que vai ser usado para julgar você. Jesus Cristo. Se você julga as pessoas com severidade, você vai ser julgado com severidade. Se você julga as pessoas sem misericórdia, você vai ser julgado sem misericórdia. E isso nós já vimos um pouco, né? Lembra que nós vimos um pouco? Aqui mesmo, capítulo 6, ó. Versículo 12. Lembra que nós falamos da oração que o Senhor ensinou? Aí tem uma parte que fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, qual que é o problema? Se eu tenho perdoado ou não. Se eu não tenho perdoado, não tenho base para ser perdoado. É grave, né? E ainda continua no versículo 14, fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então aqui você tem uma régua. Você julga, você não perdoa, você também não vai ser perdoado. Porque o versículo 15 fala isso. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celeste, vosso Pai, vos perdoará as vossas ofensas. Então, a gente já falou aqui, o padrão de vida daqueles que vivem no reino dos céus, e o que é o viver no reino dos céus hoje? É eu fazer parte da igreja, é eu viver a vida da igreja. Essa é a vida do reino dos céus hoje. Se eu julgo as pessoas, eu vou ser julgado com a mesma medida. Vamos ver aqui, ó, Tiago 2,13. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Posso ler? Vamos lá, então. Porque o juízo é sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia. Mas não é algo absoluto aqui. Tem uma condicionante aqui. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, isso indica que o juízo terá misericórdia se eu usar de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Eu vou ler novamente esse versículo por inteiro agora. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pergunta é,
E se Deus não usasse de misericórdia conosco? Misericórdia. Aonde estaríamos nós? Senhor Jesus. Então, por que nós precisamos ter misericórdia? Porque o nosso Deus é misericordioso. O nosso Pai é misericordioso. Quando nós usamos de misericórdia com as pessoas, nós estamos expressando aquilo que o nosso Pai Celeste é. Ele é misericordioso. Quando nós não expressamos, não usamos de misericórdia com as pessoas, nós estamos expressando o quê? Nós mesmos. Né? O nosso homem velho, natural, caído, corrompido, não tem misericórdia dos outros. Então, vamos tomar isso aqui como algo para ser uma direção na nossa vida. Não julgueis. É simples, né? Não julgueis. Pronto. Por que julgar? Faz parte da minha função? Eu tenho essa alçada? Não. É quando alguém vem, né, Humberto, você precisa fazer isso aqui. Uma empresa, por exemplo. Isso aqui não está dentro da minha alçada. Ou seja, não é da minha responsabilidade. Tem alguém mais gabaritado para fazer isso. Eu sou gabaritado para outras coisas, mas para isso não. Então, eu não posso fazer, porque isso não compete a mim. E julgar não compete a nós. Amém. Quem é o juiz? O Senhor é o reto juiz. Tá certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 3 do capítulo 7 de Mateus. Lembra que eu falei? Sempre guarda o capítulo que nós estamos vendo. Põe o dedinho, põe alguma coisa assim, uma folha, tá? Que a gente sempre vai voltar para lá, né? Então, capítulo 7, versículo 3. Olha aqui. Por quê? Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando você tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Parece que nós nunca temos problemas. Os problemas sempre estão com os outros. Então, num desentendimento, por exemplo, você sempre acha que o outro é que não está enxergando as coisas direito. Você sempre acha que o outro não entende bem as coisas, tem algum déficit de entendimento. E aí você só olha para o outro, mas você mesmo não vê as suas dificuldades. Será que nós não temos dificuldades? Será que nós não temos nenhum problema de enxergar direito as coisas de Deus, por exemplo? Então aqui fala, por que você vê o cisco, né? O cisco no olho do outro, mas você não vê que você está com uma trave no seu olho, uma trave, um pau aqui no seu olho. E nós temos que reconhecer que muitas vezes nós estamos com a trave no nosso olho e o outro só tem um cisquinho. Certo? Acho que entrou um cisco no meu olho. Então, a pergunta é, por que você faz isso? Por que a gente faz isso? Não é o que está perguntando aqui? Aí fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Nós precisamos nos preocupar, nós estamos enxergando direito as coisas. Nós temos uma visão boa, hein, dona Lúcia? A nossa visão espiritual é boa. Por que nós queremos corrigir os outros se nós podemos, né? No mínimo, vamos falar assim, podemos ter algum problema? Então veja, a exigência para esse povo do reino dos céus é grande mesmo. Então nós temos que olhar
olhar nossas deficiências, olhar nossos problemas. Eu estou enxergando exatamente o que Deus... Perceba que muitas vezes é falado aqui de olhar, né? Se os teus olhos forem bons, etc. e tal. Então, nós precisamos pedir para Deus nos dar visão. Uma visão correta das coisas, uma visão celestial, não uma visão natural. A nossa visão muitas vezes é natural. Eu enxergo as coisas de acordo com o quê? Meu interesse, de acordo com a minha cultura. Vou dar um exemplo. Se eu for num país diferente, que faz coisas diferentes, eu vou julgar todo mundo lá. Eu vou pôr defeito em todo mundo. Né? Por quê? É diferente. A cultura é diferente. Mas eu quero julgar, eu quero que eles vejam as coisas de acordo com o que eu vejo. Da maneira que eu fui criado. Então, tudo isso aí a gente tem que deixar de lado. Para viver a vida do reino hoje, nós precisamos tirar essas coisas de dentro de nós. Ter uma visão de acordo com a luz de Deus. Amém? Só para a gente persistir um pouco nesse assunto, eu gostaria de falar o que está em Efésios, por exemplo. Vamos lá. Ó, guarda sempre aqui, tá? Efésios capítulo 1. Página 1542, para quem tem a Bíblia igual a minha. Efésios 1, versículo 17. Fala assim. 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que fala agora. Iluminados os olhos do vosso coração. Nossos olhos do coração precisam ser iluminados. Com que luz? Titão que gosta. Na tua luz, Salmo 36:9. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Para você enxergar as coisas de Deus, você precisa de duas coisas. A capacidade de ver e luz. Você pode ter capacidade de ver, mas não tem luz, não enxerga nada. Ou você pode ter luz, mas não tem capacidade de ver, também não adianta nada. Então nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da luz do Senhor para enxergar as coisas. E quando eu tenho a luz do Senhor, vou citar um exemplo aqui que está na Bíblia, né? Lembra quando alguns homens trouxeram uma mulher para o Senhor ali e falou para o Senhor: Senhor, nós pegamos essa mulher aqui em flagrante adultério. Lembra disso? Colocou a mulher ali. E agora, Senhor? A lei de Moisés manda a gente apedrejar essas pessoas. O que o senhor fala para nós? O que o senhor falou? O que o senhor falou, hein, Luiz? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você adiantou um pouquinho, o senhor não falou nada, o senhor começou a escrever de novo. Ele começou a escrever de novo, né? E a turma ficou ali, né? Mas a turma insistiu. Aí ele falou o quê? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira. O que aconteceu ali? A luz veio. E quando a luz veio, o que aconteceu? Os mais velhos, eu não vou classificar aqui quem seria o primeiro, né? Os mais velhos primeiro, depois os mais novos, por quê? Os mais velhos tinham mais pecado, né? Vamos falar assim, porque viveu mais, então tem mais pecado. Mas e aí o Senhor fala assim para a mulher, né? Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Aí o que mais o Senhor falou? De novo, lhes falava Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então,
O que eu quero afirmar para a gente aqui, nós precisamos ter a luz da vida, a luz do Senhor, para enxergarmos as coisas. Muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do irmão se nós não estamos enxergando direito. Parece que tudo que a gente consegue ver é o cisco no olho do outro. Mas as outras coisas que deveriam me iluminar, eu não consigo ver. Porque tem uma trave no meu olho, né? Então, nós precisamos tirar essa trave. Precisamos pedir para o Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Eu preciso ter visão. Paulo falou uma vez diante de um rei, ele falou assim, olha, rei Agripa, eu fiz tudo o que eu fiz na minha vida, ele estava dando testemunho do que aconteceu com ele, porque ele estava seguindo o Senhor Jesus. Ele falou, eu fiz tudo o que eu fiz na minha vida porque eu não fui desobediente à visão celestial. Então, quando Paulo foi iluminado, Deus mostrou para ele algo celestial, algo divino, ele seguiu aquela visão, ele andou naquela visão. Ele teve uma visão espiritual, é isso que nós precisamos, ter uma visão espiritual. Então, sempre nós precisamos pedir, Senhor, me dá visão espiritual. Senhor, me dá visão celestial. Eu preciso ver quem eu sou. Né? Jó, por exemplo, era bom, não era? Ou se era bom. Mas chega no fim do livro, ele passou por tantos testes ali, tantos debates, né, com os seus amigos e tal. Mas aí veio o próprio Senhor e iluminou Jó. E o Jó falou assim, eu não presto, né? Praticamente é isso que ele falou. Em outras palavras, né? Eu não presto, eu me abomino, eu me arrependo, eu não valho nada. Mas antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então eu queria reforçar essa questão. Claro, tem muitas aplicações nesse trecho, mas eu queria reforçar o seguinte, nós precisamos ter visão espiritual das coisas. E nós precisamos ver a nós mesmos. Às vezes nós gostamos de cultivar aquilo que a gente acha que está bom em nós. Mas precisa ver se Deus acha isso também. De repente, isso que você acha que está bom em você é uma trave. Tá certo? Amém? Amém. Podemos aplicar assim, né? Sim. Então, aleluia. Vamos lá, então. Não fica falando para mim, deixa eu tirar o cisco do seu olho aí. Não, vai diante do Senhor e fala, Senhor, tira a trave que está no meu olho, tá? Amém. Amém. Porque para ver primeiro, para depois ver do outro. Isso mesmo. Vamos ver o nosso primeiro, né? Depois a gente vai ver o dos outros. Vamos lá. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, o que está falando aqui? Os cães, eles não pensam muito para comer as coisas, né? Você jogou alguma coisa, já vem comendo. E come qualquer porcaria às vezes dá até problema, não é? Então, se você jogar uma pedra, é capaz dele ir lá e abocanhar, depois que ele vai sentir que é uma pedra. Mas nós, primeiro, nós não queremos ser como os cães. O que é santo? Aqui para nós hoje, santo é a palavra de Deus. Amém? Como que nós queremos comer a palavra de Deus? Como os cães? Não. Na Bíblia tem os animais que são limpos e os animais que são impuros. Lá em Levítico 11, não vamos abrir, mas se vocês quiserem anotar em Levítico 11, depois vocês podem ver. Na lei antiga, do Antigo Testamento, o Senhor determinou para o povo de Israel o que eles poderiam comer. Por exemplo, hoje eu comi um porquinho. Estava bom, hein? Mas o porquinho podia comer?
os israelitas podiam comer. Por que não podia comer o porquinho? Ah, porque o porquinho, ele tem o casco fendido, né? Não é assim o casco do porquinho? É. Mas ele rumina? Não. Então, os animais que o povo podia comer era que tinha casco fendido, mas também tinha que ruminar. Um exemplo de um animal que rumina. Ovelha. Ovelha. Ovelha pode comer? Pode, porque ela rumina. E ela tem casco fendido? Não? Pedido. Fendido. Cedo, tem. Eu não estou falando do nosso chulé. Ela tem o casco fendido, então a ovelha, o cordeiro, o carneiro, né, podia ser comido. Mas o porco não. E o cão? A gente não come, mas tem alguns povos aí que comem, né? Tá? Hoje em dia se come, né? Conforme a situação. Por enquanto. Mas aí os cães, eles ruminam? Não. E eles têm casco fendido? Também não. Então eles eram animais imundos. O que isso representa para nós? Quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente presta atenção, a gente medita na palavra. Quando medita é o mesmo que ruminar. Deu para entender? Porque ruminar é o que é? Você engole, você come, né? Você não, né? O animal ruminante come, aí vai para o estômago, volta para a boca, não é isso? Mastiga de novo, vai para um outro estômago, é um processo lá que extrai o máximo de nutrientes do alimento. Então nós não podemos falar assim, eu conheço a Bíblia já. Você quer falar da Bíblia comigo? Já conheço. Você quer falar disso aí? Já conheço. Você não é um animal limpo. Você é como esse cão. Então, estamos falando do nosso lado, né? Aqui está falando, não deis aos cães, mas também vamos ver se a gente também não se encaixa nessa situação, né? Nós não queremos ser como os cães, nós queremos ser como os animais limpos, que ruminam a palavra de Deus, que meditam na palavra do Senhor, que dão valor para a palavra do Senhor. Olha só, aqui, Isaías, o que fala aqui? Isaías... Nossa, foi lá para trás. Isaías, deixa eu confirmar aqui. ...66, é o último capítulo de Isaías. Página 995. 995 na página. 66. Isaías, 66. Isaías 66, versículo 2. Olha o que o Senhor fala. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Esse tremer também é ter um amor reverente à minha palavra. Certo? Quando a gente fala de temer o Senhor, é ter reverência ao Senhor, de tremer diante do Senhor, é porque você tem a reverência, você tem respeito. Então aqui, com relação à palavra de Deus, esse que o Senhor olha, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então outra versão fala assim, que tem um amor reverente à palavra de Deus. Então, estamos aplicando aqui para nós não sermos cães. Amém? Se a gente falar, não vamos dar o que é santo aos cães, primeiro vamos ver se a gente também... Vamos aplicar o versículo anterior, né? Não vamos tirar o cisco do olho do outro. Vamos ver a nossa trave primeiro, tá? Então, nós estamos aplicando aqui
amar a palavra, ruminar a palavra, meditar na palavra, é importante para nós. Amém? Nunca diga, eu já sei. Marcinho. Quantas coisas a gente pensa que já sabia, mas de repente fala, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Estava aqui na minha Bíblia, é isso? Estava. Mas o Senhor vai sempre dando mais para nós. Conforme a gente vai crescendo também, o Senhor vai acrescentando mais luz na palavra. Então é importante a gente ter um amor reverente à palavra de Deus. Amém? Então aqui falou desses animais imundos, que nós não queremos ser. Tá bom, não vamos entrar em mais detalhes, né? Versículo 7 do capítulo 7 de Mateus. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Hein, Tiago, já deram pedra para você? Mirtão chegou, o que você quer? Ah, eu quero uma carninha, pai. Ó, toma esse pedregulho aí e fique quieto. Fizeram isso com você já, Tiago? Não parece. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, o Senhor não está falando aqui, se vocês que podem ser maus, o Senhor está falando assim? Não, o Senhor está falando, se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tá. É só pedir, então. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar, é só buscar? Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Então vamos bater. É isso. O que nós vamos pedir? O que nós vamos buscar? O que nós vamos bater? O que? Aí a gente tem que lembrar do quê? Hein, donas? Essas palavras falam do quê? Lembra o quê? De oração, não é? Como que a gente pede? Como que a gente... Em oração. E quando fala de oração, a gente tem que lembrar do quê? O Senhor deu um padrão para nós orarmos, não deu? Qual que é o padrão? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então tá, vamos parar por aí. Bom, vamos ver essa parte. Você está pedindo pelo reino? Você está pedindo pelo nome do Senhor Jesus ser santificado? Essa oração não é oração de qualquer um. É oração de quem? Do povo de Deus. Do povo do reino. É a oração que o Senhor falou, vocês têm que orar assim. Porque veja bem, se nós que somos o povo do reino não orar assim, quem que vai orar? Quem que vai pedir pelas coisas de Deus, né, Titão? Quem que vai pedir pelo reino, pela vontade, pelo nome do Senhor? Quem que está se preocupando com isso? Ei, Luiz, quem que está se preocupando com isso hoje? Se não é nós, irmãos, ninguém vai se preocupar com isso. Né, Esther? Quem que vai se preocupar com Deus? Quem que está se preocupando com Deus hoje? A turma está se preocupando com o quê? Cada um busca seus próprios interesses, suas próprias convicções, suas próprias causas. Não é verdade? Posso falar uma coisa para vocês? Veja só.
Nós mesmos muitas vezes nos envolvemos com as causas, não é? Terrenas. E muitas vezes somos distraídos da principal causa. A gente está se preocupando com o reino terreno, mas muitas vezes não estamos preocupados com o reino dos céus. Quero falar para vocês, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós precisamos para viver aqui na terra, como povo do reino dos céus. Nós precisamos pedir para o Senhor nos dar uma vida tranquila e mansa para pregar o Evangelho, para levar as pessoas do cativeiro do inimigo, do reino das trevas, para trazer as pessoas para onde? O reino do Filho do seu amor. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Então, não importa, as coisas vão acontecer muitas vezes não de acordo com o que eu penso, do que eu quero. Sim ou não? Sim. Se for ver na história da minha vida, por exemplo, quantas causas não deram em nada. Mas essa causa, que é o reino dos céus, essa causa é vitoriosa. Amém. O Senhor vai reinar. E o Senhor precisa reinar hoje aonde? Na minha vida, na minha casa. E eu também preciso resgatar as pessoas que estão debaixo do outro governo das trevas, para trazê-las para debaixo do governo de Deus. O que pode ajudar mais as pessoas? É trazer elas para o reino de Deus. As coisas não são só fora de nós, as coisas estão em desordem, estão em bagunça dentro de nós. Não é assim? O homem é bagunçado, não é? É fora ou é dentro? Começa dentro. A maior guerra está aqui dentro. Se você apresentar o Senhor para as pessoas, as coisas aqui dentro vão começar a se arrumar. Certo? E nós também. O Senhor está arrumando a nossa casa aqui dentro. Quanto mais eu permitir, quanto mais eu deixar Ele governar, mais arrumada vai ficar a minha casa e mais nós seremos o que, Celso? Vencedor? Mas como nós falamos hoje? Você mesmo falou a frase? Senhor, me escolheu. o Senhor me escolheu para ser feliz. É isso aí. O Senhor nos escolheu e nos chamou para o seu reino. É para ser feliz, gente. Vocês acreditam nisso? Sim. É para ser feliz. Às vezes as pessoas têm um conceito assim, não, mas Deus não vai deixar eu fazer isso, não vai deixar eu fazer aquilo, viu? Deixa Deus governar, você vai ver que aquilo que você pensava que era algo importantíssimo para você, não tem valor nenhum. Alguém já tem essa experiência? Alguém tinha medo de abrir mão de alguma coisa, mas de repente você começou a seguir o Senhor e aquilo que você tinha medo de abrir mão, você vai ver e fala, mas o que é aquilo mesmo? O que eu tinha medo mesmo? Por que eu tinha medo? Não é verdade? Então, quanto mais nós obedecemos ao Senhor, quanto mais nós permitimos que Deus trabalhe em nós, quanto mais nós queremos que o reino dele venha, que a sua vontade seja feita, que o seu nome seja santificado, mais felizes nós vamos ser. Amém. Eu creio. Podes crer. Pode escrever. Pode crer. Então, aqui, nós, seguindo aqui eu falei do padrão da oração, né? Então, venha teu reino, a vontade de Deus, o nome do Senhor e tal. E depois fala assim, o pão nosso de cada dia, dá hoje. Não se preocupa com o dia de amanhã. É hoje. Você pode pedir também ou não? Pode. Mas não fica com a cabeça amanhã. É hoje, cada dia. E aí o Senhor está falando assim, se o Senhor está falando assim, quem de vocês sendo mal, nós que somos mal, cuidamos dos nossos filhos, o Pai Celeste não vai cuidar de nós? Então veja como nós gastamos energia com coisas
que não precisava, né? Não é verdade? Você tem essa impressão ou não? Você gastou muita energia, muita saliva também. Então, veja, o Senhor cuida de nós. Mas vamos pedir, vamos buscar, vamos bater, para que o reino do Senhor seja introduzido na nossa vida, na nossa esfera. Amém? Onde nós estivermos. Vem alguém que quer brigar com você. Não é você que quer brigar comigo. Mas vem alguém que quer brigar com você. Você, ó Senhor Jesus, chama o Senhor, acalma seu coração. Fala para ele, posso orar por você? Acabou, não é? E aí você ora pela pessoa. É um exemplo, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele sabe o que precisa dar para nós. Ele não vai dar cobra, Ele não vai dar pedra. Vai? Vai dar cobra para você comer? Alguém já comeu cobra? Tem gente que come, né? Mas eu nunca... E pedra? Bom, pedra também não, né? Então, alguns dizem que fazem sopa de pedra, né? Mas a pedra mesmo não come, né? Então tá. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais nosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. E esse versículo 12 aqui deve reger nossa vida. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, faça você para eles. Não é simples? O que você quer que façam para você, faça você para eles. Quando a gente tinha o Bucafé, né? A gente queria servir bem as pessoas. Então, eu usava esse versículo aqui. Como você quer ser atendido? Numa cafeteria? Então, atenda assim. Como você quer ser tratado? Trate assim. Como que o marido gosta de ser tratado? Como é que é mesmo, Dani? É com o que mesmo? Cafezinho na cama, então. Algum dia, quem sabe, acorda primeiro e traz café para você. Já aconteceu? Já. No ano 2020. Eu estou brincando. Mas é assim, a gente muitas vezes quer ser bem tratado. Não é verdade? Ou até a gente fala assim, as pessoas não me entendem. Mas você entende os outros? Não é? Às vezes você coloca como centro. Olha, aquele irmão não está nem olhando para mim. Aquela irmã não sei o quê. Né? Às vezes a gente ouve assim, ninguém foi me visitar. Viu, Titão? Ninguém foi me visitar. Aí você pergunta, você foi visitar quem? Então, ninguém foi me visitar. É vítima, né? É, vítima. Você quer ser visitado? Vá visitar. Entendeu? Você quer receber visita? Vá visitar primeiro. Você quer ser amado? Ame primeiro. Você quer ser cuidado? Cuide primeiro. Amém. Viu, Humberto? Quer ser cuidado? Cuide primeiro. Nós falamos isso nessa semana lá, não foi na nossa reunião? E aí fala, esta é a lei e os profetas. Veja só, essa atitude cumpre a lei Amém. e os profetas. Não é? Isso é o quê? Isso vem da onde? Da onde pode vir essa atitude? Do amor. Da onde vem esse amor? De Deus. Amém. É isso mesmo. Se eu falar do meu amor natural, o meu amor natural, ele é curtinho, né? Mas o amor de Deus, quando entra em nosso coração, nós passamos a amar as pessoas, querer o bem das pessoas. Porque às vezes nós temos esse desejo de levar o Evangelho para as pessoas. Por quê? É o amor de Deus que entrou no nosso coração.
O Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho trouxe salvação para a minha vida, para a minha família. Tudo na minha vida mudou. E isso que eu recebi foi tão bom para mim que eu quero que você receba. Que eu quero que as pessoas recebam. E às vezes eu chego para as pessoas e falo, olha, você precisa do Evangelho. Não, não quero saber. Você tomou um não na cara. E aí? Que coisa. E aí? Vai orar por ela. Tem que orar por ela, exatamente. Tem que orar por ela. Ela rejeitou você? Na verdade, ela rejeitou o próprio Senhor. Não é verdade? Então, mas continue amando as pessoas. Hoje mesmo nós falamos assim, para os parevistas, né? O amor de Deus jamais acaba. O amor jamais acaba. Está lá em 1 Coríntios 13. Esse jamais acaba é que o amor de Deus não decresce. Não tem decaída, né? O nosso amor tem? Eu amo você. Você, olha, é tudo para mim. Mas se fizer alguma coisa fora, o meu amor já desceu um grauzinho. Não é assim? E conforme for o caso, nem existe mais. Esse amor deixa de existir. Por quê? É o amor natural. Mas o amor de Deus, quando entra em nosso coração, é capaz de amar as pessoas. Mesmo que você receba um não. Mesmo que você receba um desprezo. Qual o problema mesmo? É nós acharmos que somos o centro de tudo. Não é? Nós acharmos, nós pegamos esse versículo assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, se fazei vós também a eles. A gente pega e faz o inverso. Não é assim? Tudo quanto, pois, quereis... que façam para mim. Que façam para mim. Não. Você não precisa fazer para eles. Mas façam para você, tá bom, né? Assim, alguma coisa assim, desse tipo. Então a gente toma a gente como centro. Mas amar é doar. Amar é daqui para lá, né? Vamos falar. Não é de lá para cá. Não temos que esperar de lá para cá. Nós temos que amar daqui para lá. A partir de mim para as pessoas. Amém? Ó Senhor Jesus. Então essa é a vida do povo do reino dos céus. Por isso no 13:14 está escrito assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Porta larga. Por que tinha uma loja em Piracicaba chamada Porta Larga? Por quê? Porque são muitos os que acertam. Então eles queriam que muitos entrassem pela porta larga, porque quanto mais entra pela porta larga, mais venda eles fazem, né? Mas a porta larga, ela não quer dizer que não tem restrição, não é verdade? Então é larga, entra sem restrição. Mas a porta é apenas o começo. Que porta é essa? A porta que está falando aqui é a porta do reino dos céus. A porta de uma vida restrita. Como assim uma vida restrita? É uma vida que nós não podemos viver em nós mesmos. É uma vida que nós só podemos viver no Espírito. Está dando para entender? É uma vida, por exemplo, como que eu posso fazer o bem para as pessoas? Por quê? Porque a vida de Deus tem que ser vivida em mim. Lembra que eu falei várias vezes aqui, fala o quê? Vosso Pai Celeste. É uma questão de receber a vida de Deus em nós. E é essa vida em nós que precisa ser vivida. Não a nossa vida. A nossa vida é egoísta. Somos egoístas ou não? A nossa vida que julga os outros. Julgar é uma prática nossa ou não é? Então agora a porta é estreita. Não vem com seus julgamentos aqui, não é para isso.
Ó Senhor Jesus. Fica vendo o cisco no olho do outro. Aí é da porta larga. Já entendi. Aí é da porta larga. Mas aqui a porta é estreita. E o caminho é apertado. Mas o que acontece? Essa porta estreita e esse caminho apertado conduz para onde? Para a vida. E a porta larga e o caminho a porta larga, a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Aqui não está falando de incrédulos. Aqui está falando de cristãos mesmo. Tem cristão que quer viver de qualquer jeito. Cá entre nós, vamos falar uma coisinha aqui. Não tem muitos artistas que viram e mexem esse disco cristão? Tem, né? E aí? Aí a gente percebe assim, entraram pela porta estreita? Ou querem entrar na porta larga? Eles querem caminhar no caminho espaçoso ou apertado? Muitas vezes eles querem caminhar do jeito que eles querem. Eles querem encaixar Deus vamos falar assim, querem ter a mesma vida e encaixar o que Deus está falando, deturpar um pouco ali para dizer que está tudo certo. Não é assim. A gente tem que temer a palavra do Senhor e honrar a palavra do Senhor. Então, muito acontece hoje, tem muitos cristãos que são relaxados, falando de uma maneira bem simples. E nós? Podemos escolher também. A perdição aqui não é a perdição eterna, mas é tudo que você fizer dessa maneira vai contar o que para Deus? Quanto vai valer para Deus? Nada. Então para Deus vai ser ruína. Tá bom, vamos ler um versículo. 1 Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus. 3. Isso. Página 1502. 1502, isso. Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que fala aqui, ó. Capítulo 3, versículo 12. 3, 12? Isso. 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento presta atenção nesse material aqui: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Qual é a diferença entre esses materiais aqui? 3 fazem parte de um grupo e 3 fazem parte de outro grupo. Ouro, prata e pedras preciosas, se colocar no fogo, queima? Não. Fica mais puro ainda. Madeira, feno e palha, se colocar no fogo, vira cinza. Então tá. Então são 2 tipos de materiais, né? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia é o dia do juízo, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então isso está relacionado àqueles versículos 13 e 14. Conduz à vida eterna. Tá? Então esse é galardão na manifestação do reino dos céus. Agora, no 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então essa é a perdição. Aquilo que você produz, queima ou não queima? Se queimar, é perdição, é ruim. E aí, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não vai perder a salvação eterna, mas tudo aquilo que você realizou, se perdeu. Você não vai receber o galardão, mas você vai ter uma
disciplina. Tá certo? E aquilo que você realizou ficou em pé em ilha. Não ficou em pé, né? Caiu tudo. Caiu tudo. Então vamos pensar assim: hoje eu posso escolher a porta estreita e o caminho apertado, ou porta larga, o caminho espaçoso. e aí a porta larga vai ter o torra-torra depois. Acabou em nada. Deu certo. Nossa, Senhor Jesus. Tudo debaixo do arranjo de Deus. Né? Então, irmãos, se nós queremos produzir algo, nós temos que lembrar que é o seguinte: nós somos povo de Deus. Nossos interesses são os interesses de Deus. Deus tem o maior interesse no seu reino. E nós vivamos a vida do reino hoje. E, apesar de ser apertado, eu quero dizer, isso traz prazer. É como lá no começo, que nós começamos a ver lá, Mateus 5, bem-aventurado, 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 lembra? Bem-aventurado, bem-aventurado. O que é? Feliz e abençoado, feliz e abençoado. Nós queremos ser felizes? Sim. Vamos obedecer o Senhor. Amém. Vamos dar valor para a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que seremos felizes assim. Amém. Amém, Bertão? Amém. É isso aí. Nós vamos ser felizes. Qual foi o grande problema do homem? Aqui, ó. Aqui, nos versículos anteriores, aqui o Senhor falou: quem é o pai que o seu filho pedir peixe, vai dar uma cobra? Ou que se o filho pedir pão, né? Vai dar uma pedra. Então, o Senhor falou: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, mas qual foi o problema do homem? Lá no Éden, lembra disso? Lá no Éden, o Senhor falou: olha, é assim, 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 não comam dessa árvore. Mas eles acharam que Deus não queria o bem deles, que Deus estava escondendo alguma coisa, e que veio uma outra personagem, uma outra pessoa, falou assim: ó, Deus não quer que você seja como ele. Uma outra voz, e pôs dúvida, né, no coração deles. É como se Deus estava dando pedra para eles, como se Deus estava dando cobra, né? Não, a cobra não foi, é a serpente que entrou lá, né? Mas veja só, às vezes nós também pensamos assim. E aí isso mostra que nós não estamos enxergando um palmo na frente do nosso nariz. Por isso nós precisamos pedir que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Amém, Senhor. Deus tem o melhor para nós. Amém. Amém. O reino dos céus é o melhor para nós. Amém. Viver essa vida restrita, vamos falar, nesse caminho apertado, entrar por essa porta estreita, é o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. E é um caminho que conduz à vida eterna, mas eu quero dizer, conduz à felicidade. Amém. Quem não quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Queremos. Creia em Deus. Ele também quer que você seja feliz. Ele quer que eu seja feliz. Nós todos. Então, vamos seguir o Senhor. Vamos viver essa vida do reino dos céus hoje. Tem tudo isso aqui, mas é tudo bênção para nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar o nome do Senhor junto? Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Tito quer falar alguma coisa, Tito? Eu lembro do Lucas Deixa aí. Lucas 11, Lucas 11. e acrescenta: se o filho lhe pedir ovo, o pai vai dar o escorpião. Poxa vida. É. Então, não tem como, né? O
pai sabe do que nós precisamos. Nem tudo que o filho quer é o que ele precisa. É verdade. Ele vai dar o que nós precisamos, não o que nós queremos. O nosso querer é julgamento. É julgar. E o interessante, você falou aí da porta estreita, né? Ou porta larga. Eu explico que a porta era só o caminho, só a entrada. Depois da porta ele fala do caminho, né? Entra pela porta, aí tem um caminho para seguir. Sim. E o caminho é É apertadinho. apertadinho, mas vai nos conduzir para a vida. Amém. É muito interessante. E a porta larga tora e leva para a perdição. Amém. Porta larga, caminho espaçoso. Porta estreita, caminho apertado. Mas vale a pena. O caminho apertado não leva para a felicidade. Toquei muito nisso. Amém. Somos felizes. Amém. Vale a pena sofrer um pouco hoje para entrar numa felicidade eterna. Amém. Vale a pena. Hoje é só antigozo. É antegozo. Já tem alguma coisa, mas ainda vai ser melhor ainda. Amém. A nossa predisposição é procurar o mais fácil, né? Mais fácil por aqui. Vamos lá, mais fácil. É. Mas é perigoso. Os atalhos, né? O caminho apertado significa que você tem que deixar muitas coisas, né? Deixa o julgamento. Senão você vai ficar, com o julgamento não vai dar para passar. Então deixa o julgamento, deixa a trave do seu olho, certo? Todas essas coisas tem que deixar de fora. A ansiedade também. Lembra da ansiedade que nós falamos? Também deixa de fora. Porque esse caminho não passa, certas coisas não dá para ficar passando esse caminho. Certo? Então, desejar o bem das pessoas. Né? Bom, nesse caminho não dá para você ficar desejando o mal, o vingar, né? Não perdoar. Então, tudo isso aqui é como se fosse uma bagagem que a gente quer levar muitas vezes, não quer desistir. Não, mas deixa de lado. Aí vamos passar. E lá em 2 Pedro, 2 Pedro, o título fala da porta, da ampla entrada no... Assistiu na pergunta. No 11. Aqui, ó. Pois desta maneira, 2 Pedro 1,11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É dessa maneira. E a entrada no reino do Senhor será amplamente suprida. Amém. Aí sim, né? Aí sim. Aí sim. Amém. Então é mais ou menos assim, ó. A porta estreita, o caminho apertado, depois, amplamente suprido. Aleluia. Agora tem a porta larga, o caminho espaçoso, depois chega lá. No torra. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Olhar sempre com os olhos da mente, é isso? É. Eu Olhar. sempre falo isso pro Luiz. Sempre falei, né, bem? Olha, sempre com os olhos da mente, velho. Eu nunca pensei que ouvi na palavra, né? Iluminados os olhos do vosso coração. São teus olhos iluminados. Amém. Mas não nossa luz, a luz do Senhor. Amém. Aqui na Fechou, Tiago? Mateus 6, 22, não sei, eu acho que deve, na sequência, não sei, está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amém. Amém. É isso aí, Fechou né? também, né? Aham. Uhum. Amém. Tá tudo ligado aí, né? Tá ligado? Amém. Amém. Então pode desligar, Tiago.